temos hoje aqui o chefe de Polícia Civil, doutor Fernando Veloso, e também o delegado Alexandre Braga, da Delegacia de Atendimento ao Turista. Dá para voltar? Temos imagens exclusivas da investigação, né, que vocês estão fazendo com relação aos nadadores americanos. São imagens exatamente do momento em que eles chegam ao posto de combustível na Barra da Tijuca. A gente comentava há pouco que houve inicialmente esse comunicado de que eles foram assaltados, mas chegou a essa conclusão, né, doutor Alexandre, de que eles pararam nesse posto e que ali houve uma grande confusão. Aqui eles param e parece que eles vão ao banheiro nessa imagem aqui, né? Sim, perfeito. Eles param, vão ao banheiro e começam uma série de arruaças. Podemos falar assim nessa... Né? Parece que chega um funcionário ali para ver o que está acontecendo. Exatamente. E são homens grandes, atléticos, dá para ver perfeitamente que são os atletas. E a gente tem os 4 nadadores, né? Sim, perfeito. O Ryan Lott, temos também ali o Gunther, o Jim Page. E aí eles causam um dano às instalações desse posto de gasolina. A perícia técnica da Polícia Civil está sendo acionada para fazer o trabalho dela, para produzir os laudos que constatarão esse dano. E aqui eles indo para o táxi, né? Pensaram que era um táxi e voltando. Sim. E aí mais insistindo ali, inicialmente, né? Parece que essa é a informação que a gente tem. Sim, aí mais uma parte do relato que não bate, né? Não houve troca de táxi, não houve abordagem no meio da rua. Enfim, o táxi estava parado, eles estavam num posto de gasolina. Então a história deles é praticamente desconstruída pela própria análise das imagens que nós obtivemos ainda recentemente. Fernando, essas imagens trazem detalhes que são importantes aqui, né? Eles ficam olhando, inclusive, na janela aqui para insistir para ir embora, né? Eles tentaram fazer com que essa informação não chegasse até a polícia, para que eles não se expusessem, é isso? Foi um ato de desatino, a gente percebe isso ali, estavam sob efeito de bebida alcoólica. É importante que a gente, acho que a importância desse caso, a importância dele ser esclarecido, sim, é que as pessoas que têm essas informações, que elas confiem na polícia, que elas procurem a polícia. Aqui só um detalhe, doutor Fernando, eles entraram ali nesse táxi e acabaram saindo, né? É porque eles estavam querendo sair do local e havia um pedido dos seguranças para que eles permanecessem porque a polícia militar havia sido acionada. Sim. E evidentemente eles não queriam permanecer porque eles não queriam a presença da polícia. Então por isso a insistência deles em saírem do local. E agora a gente tem um outro ângulo, numa outra câmera, aqui nesse cantinho esquerdo da tela, veja, eles aparecem ali. Inicialmente eles ficam sentados e depois parece que há uma espécie de discussão aqui nessa outra imagem, né? Sem dúvida. São os seguranças tentando acalmar a situação, fizeram o que lhes cabia fazer, um grupo de pessoas entra no estabelecimento, começa a quebrar tudo, visivelmente transtornados, eles tentaram controlar a situação e é uma medida prudente. Parece que eles põem a mão para o alto. Tentar mantê-los sentados. Um deles insiste ali em se manter de pé, em oferecer resistência, ou seja... uma situação difícil para todos ali, eles tentando cada vez mais causar transtorno. Não queriam permanecer ali, queriam sair dali de qualquer forma, e ainda assim, depois que saíram dali, criaram a história que foi criada aí, que foi a primeira vez. A gente vê nessa imagem que 3 dos 4 nadadores estão aqui sentados nesse momento, isso já num momento quase final, né, da saída deles ali. Eles estão ali aguardando porque os seguranças comunicaram à polícia militar, ou seja, acionaram uma viatura para que fossem lá e tentassem resolver essa situação, que não era um problema já mais deles, né? Exatamente. Eles acharam que com o valor que eles deixaram lá para ressarcir o dano que teriam causado, que a coisa teria sido resolvida. No momento havia gente suficiente para conter essa situação, doutor Fernando? Porque inicialmente parece que os seguranças chamaram mais uma pessoa, né? Sim, para conter a situação, sempre vai se buscar uma maneira. São 4 pessoas de compleição física avantajada. Pode conter, mas com problemas, né? Pode ter que usar força física, pode ter que usar emprego de outros artifícios. Isso pode, felizmente, não houve nenhuma lesão, eles não foram lesionados. Isso poderia ter acontecido, quer dizer, a gente poderia ter um caso mais grave ainda em razão dessa postura. A gente está vendo um deles aqui, parece que ele levanta, né? E aí o outro está fazendo sinal ali, ou está com as mãos para o alto, né, doutor Fernando, doutor Braga? A ideia é que parece que ele está dizendo, olha, a gente está aqui, vai ficar aqui, ou não vamos fazer mais nada, a gente não sabe, né? Mas um deles levanta e chega um outro segurança que foi acionado. Sim, e por mais provável que seja essa conduta que eles praticaram nesse primeiro momento, isso em nada se iguala ao que eles fizeram posteriormente, que foi fabricar uma história, e propalar uma história que não existiu. Então isso foi realmente lamentável, isso que não era o que se espera de um atleta olímpico.
Vamos dar uma olhada mais uma vez nessa sequência de imagens. Essas são imagens exclusivas do posto de gasolina, onde os atletas pararam na Barra da Tijuca nessa noite, de sábado para domingo, né? Ou seja, eles saíram ali de uma festa na Zona Sul e aí acabaram parando nesse posto de gasolina. A princípio foram ao banheiro, né, doutor Fernando Torbraga? E, ó, a gente vê claramente aí as imagens, eles entrando ali no banheiro, a câmera mostra bem detalhadamente isso. Depois eles saem, mas antes disso, chega aqui nessa imagem já um funcionário do posto. Parece que ouvindo alguma coisa já de que havia algo estranho na sua funcionária. Parece que ele foi ver ali, né? Possivelmente ali o barulho chamou a atenção dele e ele foi ver o que estava acontecendo ali, né? Essa é a primeira imagem que a gente tem, ou seja, da chegada dos atletas, dos nadadores americanos a esse posto de combustível. E vários funcionários do posto são chamados ali, o pessoal parece que houve um barulho forte, eles chamaram a atenção. E já numa segunda câmera, na sequência da imagem, veja que eles não sabem exatamente qual é o táxi que eles vão pegar. Tentaram entrar num táxi ali, não era aquele, foram para um outro. No primeiro momento, que a gente pode concluir que parece que a única verdade que eles contaram é que eles estavam bêbados. Acho que é a única coisa que corresponde à realidade. Ou seja, eles de fato estavam bêbados mesmo. Agora, no mais... Eles falam, quer dizer, que houve um assalto. Se houvesse um assalto aqui, a gente não vê movimentação desse tipo, delegado. Não. As imagens foram um dos primeiros elementos que começaram a desconstruir essa versão apresentada por eles. Parece muito tranquilo, né, todo o aspecto aqui. A gente tem, inclusive, outras pessoas. Olha só, tem uma outra pessoa entrando no táxi aqui que eles tentaram entrar. Ou seja, não há um ambiente ali de clima de assalto. Não há ninguém correndo, por exemplo. De forma alguma. Há imagens, inclusive, deles chegando na própria Vila Olímpica, em que eles tiraram fotos, que eles fizeram brincadeiras um com o outro, que demonstra que eles não estavam num estado de que acabou de ser vítima de um ato extremo, violento, como eles narraram terem sido. A gente vê os próprios funcionários do posto, né? Eles não estão, depois que eles foram ao banheiro ali e saíram, a gente viu o rapaz passando aqui pelo meio do posto, ou seja, há uma atitude normal depois dessa tentativa deles saírem daqui, né? E aí eles entram no táxi e aí acabam deixando o local, né? O que causou espanto para os funcionários do posto Sim. foi no momento seguinte, quando eles viram as imagens desses atletas sendo divulgadas como vítimas de roubo. E aí essas pessoas identificaram, não são aquelas pessoas que estiveram aqui e fizeram aquela confusão aqui. E que disseram que foram assaltados. Que disseram que foram assaltados, e aí começa a história a evoluir. E hoje a gente já de repente isso poderia sobrar para eles, né? Com certeza, houve um certo receio por serem atletas, por serem estrangeiros. Então houve um certo receio deles no primeiro momento trazerem essa informação à polícia. Mas entenderam a necessidade disso e hoje alguns já foram ouvidos e outros devem ser ouvidos agora nas próximas horas para a gente colocar todo o tijolinho que falta nessa história para esclarecer todo ponto, cada passo, até para a gente individualizar a conduta dos atletas. Qual é a participação que cada um fez, cada um, né? Se todos os quatro promoveram o quebra-quebra, se foi um, se foi outro, enfim. A gente precisa agora detalhar isso. E para fazer isso, a gente precisa ouvir as pessoas que ainda estão... O americano está colaborando com isso, doutor? A gente tem tido colaboração tanto do consulado como do comitê. Eu acho que o maior problema que a gente teve é com a postura dos próprios atletas, desses rapazes, desses jovens. Eles é que entenderam de uma maneira equivocada a forma como eles podiam se portar no Rio de Janeiro. Por isso é que eu disse no primeiro momento, e repito isso, eles devem desculpas aos cariocas por isso, porque eles acharam que eles podiam fazer o que bem entendiam aqui, podiam agredir, né, as pessoas, como parece tentar agredir os seguranças, mentir para o Estado, tentar colocar a polícia numa situação delicada, porque insinuaram que foram policiais que praticaram isso. Isso para mim é mais grave até do que o início do fato, exatamente. Olha, numa entrevista exclusiva aqui com o doutor Fernando Veloso, chefe de Polícia Civil, e também o doutor Alexandre Braga, da Delegacia de Atendimento ao Turista, e com imagens exclusivas dessa investigação que está prestes a ser concluída, né? A gente vai continuar acompanhando isso certamente aqui no RJ. Agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio. Muito obrigado mesmo.